E é com muita satisfação que a Gleci, eu vou dizer o nome dela, é estranho, Muxfeld, de Pissarras, que vai nos falar sobre conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E que Jesus te abençoe. Boa tarde a todos. Que nesse momento nos sentamos abraçados pelo nosso Mestre Jesus e possamos sentir a energia desse ambiente a nos envolver. Vamos falar hoje sobre um tema bastante emblemático, porque não deixa de ser uma provocação a cada um de nós. O conhece-te a ti mesmo é uma provocação, porque é uma proposta que todos nós deveríamos ter como foco primordial na nossa vida. Nos conhecer para saber quem somos. Será que cada um de nós já parou para perguntar-se quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu vou? E o que eu estou fazendo aqui? Sócrates viveu há mais de 400 anos antes de Cristo. Quer dizer, há mais de 2.500 anos. E, no entanto, nós ainda não aprendemos a nos indagar, a nos conhecer, a refletir sobre a nossa origem e sobre o nosso destino, nosso futuro, né? Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Porque Jesus disse, vós sois deuses. E se ele disse, é porque dentro de nós habita um Deus. E esse Deus tem origem da luz, porque Deus é luz. Deus é amor. Será que eu já me dei conta que eu sou luz? Que eu sou amor? Que eu sou energia? Então é uma provocação, meus irmãos. E o pensamento socrático tem tudo a ver com o espiritismo. Não é por acaso que o senhor Allan Kardec introduz no Evangelho segundo o Espiritismo toda a teoria de Sócrates, toda a doutrina de Sócrates, porque ela é muito espiritualista. Sócrates era um espírito de vanguarda que tinha a crença da imortalidade da alma. E de tal forma acreditava Sócrates nisso, que no momento em que se encontrava preso, acusado de perverter a juventude pelas suas ideias, numa visita que sua esposa faz, ela diz, Sócrates, defende-te, diga que você é inocente, para que possam te libertar. Se você não disser que é inocente, você vai morrer inocente. E ele responde com a maior serenidade, mas tu querias o quê, mulher? Que eu morresse sendo culpado? Não é melhor morrer sendo inocente do que morrer sendo culpado? E eu não morro, porque eu viverei sempre. Então veja que grandioso esse espírito, que tinha a fé dentro dele e a crença na imortalidade da alma. Não se importava com aquele corpo passageiro. E nós? Será que já paramos para refletir o que somos? Somos esse corpo que vemos, essa matéria densa, ainda tão preocupada com a materialidade da vida, em busca ainda dos prazeres materiais tão fortemente arraigados dentro de nós? Ou já despertamos e já somos seres em busca da espiritualidade, do autoburilamento? Será que já buscamos essa luz que temos dentro de nós? Então
Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o senhor Allan Kardec questionando os espíritos, onde ele diz assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Olha que pergunta fabulosa. Só a pergunta já dá uma palestra, né? Será que nós já paramos para pensar a quantidade de mal que temos dentro de nós? Qual é o nosso potencial mais que se sobressai na nossa conduta, no nosso comportamento? O mal, meus irmãos, é a ausência do bem. Porém, ele nos persegue como uma sombra. Por mais que já sejamos espíritos um pouco mais evoluídos, que já nos consideremos homens e mulheres de bem, nós ainda temos a sombra do mal a nos perseguir. E se temos a sombra do mal a nos perseguir, esse mal vai surgir em qualquer momento em que estartar um processo em nosso comportamento que ainda não foi trabalhado. Porque nós ainda não temos total controle das nossas emoções. Lembro-me que Haroldo Dutra faz uma palestra onde ele conta um fato que ocorreu com ele. Haroldo Dutra é um palestrante espírita, juiz de direito, homem intelectualizado e moralizado, um homem de bem. E então ele conta que um dia no trânsito um indivíduo o fecha e ele ficou muito bravo. Então ele já abriu o vidro para falar alguma coisa. E o filho dele que estava com ele disse: papai, você vai xingar o homem? E aí ele para e diz: olha, eu pretendia. Aí fecha o vidro e começa a refletir quando o filho pergunta: e se este homem te conhece das palestras que você faz? Então, às vezes, a gente precisa ter este autocontrole das próprias emoções, porque é impulso. É impulso. Quando nós não dominamos totalmente as nossas emoções, nós vamos no impulso, porque o mal nos persegue como a sombra. Então, Kardec, ele questiona como é que eu posso resistir a este arrastamento do mal que me persegue. E então Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, numa referência a Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Mas esta frase não foi inventada por Sócrates. Ele havia lido esta frase numa inscrição num templo de Apolo, em Delfos, na Grécia. E ela se perpetuava, até hoje está lá escrita. E ela continua dizendo que advirto-te, sejas quem fores, tu, que desejas sondar os arcanos da natureza, se não encontras dentro de ti aquilo que procuras, tampouco poderás encontrar fora. Se ignoras as excelências da tua própria casa, nossa intimidade, como poderás encontrar outras excelências? Em ti se encontra oculto o tesouro dos tesouros. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Jesus também falou: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Aonde está o nosso coração? Nos prazeres da vida? Na mansão que almejamos? No carro do ano? Ou o nosso coração já busca a espiritualização? Quais são os nossos objetivos na vida? Buscar
o autoburilamento, o aperfeiçoamento, a angelitude, ou ainda estamos nos afogando no mar da vida material que nos envolve, nos esquecendo que não somos esse corpo que aqui está, e sim um espírito imortal, um espírito que já existia antes de aqui estar, um espírito que agora está aqui para um objetivo único, que é a evolução e o progresso, e que retornará à pátria espiritual no momento oportuno. E aí a gente precisa se conhecer para compreender isso. Porque a gente precisa se perguntar, puxa vida, mas como é que eu tenho uma prova de que eu sou um espírito imortal? Vamos perguntar, nós já paramos para perguntar isso? Por que tanta diferença entre a própria humanidade sobre a Terra? Aonde vamos explicar, senão com a reencarnação e a imortalidade da alma, aquela criança que com 3 anos toca árias no piano, sem nunca ter estudado música? Ou aquele outro que com 8 anos é um exímio matemático, sem nunca ter estudado os números? Domina a matemática de tal forma, melhor que um catedrático. Aonde ele trouxe? Da onde ele trouxe este conhecimento? Como ele aprendeu e com quem? Ou então aquele ser que aos 13 anos se torna o maior neurocirurgião da história. Menino mexicano, que com 13 anos é catedrático nos Estados Unidos, aonde faz cirurgias neurológicas de alta envergadura. 13 anos, é professor. Aonde ele aprendeu isso? Se nós somos uma tábua rasa, que nascemos no momento em que choramos e morremos quando baixamos o túmulo, então todos nós deveríamos ser iguais, concordam? Por que tanta diferença de aptidões, de habilidades, de conhecimento? Por que alguns altamente intelectualizados desde a tenra idade, enquanto outros ainda demonstram uma natureza tão retardatária nas questões morais? Temos que nos questionar, meus irmãos, temos que conhecer a nossa essência. Quem verdadeiramente nós somos? De onde viemos? Então Sócrates diz: na verdade, não é outra coisa o que faço nessas minhas andanças, a não ser persuadir a vós, jovens e velhos, de que não deveis cuidar só do corpo, nem exclusivamente das riquezas, e nem de qualquer outra coisa antes e mais fortemente do que da alma, de modo que ela se aperfeiçoe sempre, pois não é do acúmulo de riquezas que nasce a virtude, mas do aperfeiçoamento da alma é que nascem as riquezas e tudo o que mais importa no homem. Jesus também não disse: não acumuleis tesouros na terra, acumuleis tesouros nos céus, porque na terra a traça come, a ferrugem destrói, pode lhe ser roubado, e os tesouros espirituais lhe serão eternamente guardados nos planos celestiais. Quer dizer, a doutrina de Sócrates, para e passo, andaram junto com toda a doutrina do Cristo. Por isso venceram um frontispício no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque de tempos em tempos o Pai Criador, na sua infinita misericórdia, concede à humanidade
que suas potestades aqui venham, aqui encarnem, para poder nos ajudar na nossa evolução espiritual. Para despertar em nós esse sono letárgico em que dormimos, como espíritos que somos. Aonde dentro de nós ainda fervilha esta materialidade que nos arrasta aos precipícios abissais das trevas e da imoralidade. E a reencarnação, meus irmãos, não é uma questão de acreditar ou desacreditar. Porque aquilo que eu acredito hoje, amanhã eu desacredito. A reencarnação é uma questão de saber que é uma verdade absoluta. É um axioma que não se discute. Por quê? Porque mesmo que eu não acredite, eu estou reencarnando sem saber. Eu reencarno e desencarno, e reencarno e desencarno, e nem sei que estou fazendo isso. Então ela existe e pronto, ponto final. Não se discute. Mas é uma questão de saber. Porque nós, como seres existentes, não podemos ser seres viventes. Vivo por viver. Aí eu deixo a vida me levar, vida leva eu. É por aí? Não, não é. Eu tenho que ser um ser existente. Sendo um ser existente, eu me questiono. Por que eu estou aqui? Nesse planeta de provas e expiações, passando por todas essas dificuldades, por todos esses problemas. Por que eu sofro? Quando eu me pergunto por que eu sofro, busca a resposta no Evangelho de Jesus. Ali estão contidas todas as respostas que eu preciso para todo tipo de dor e de sofrimento. Por isso Jesus disse: vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. É uma verdade pura. Mas eu preciso me conhecer. Se eu não me conheço, fica difícil eu aceitar esta verdade. Então eu trago essa figura maravilhosa para que a gente possa refletir um pouco. Nós estamos vendo ao fundo montanhas lindas que nos sugerem coisas bonitas. Mas eu sei das dificuldades e dos problemas que elas me dariam se eu ali estivesse. Eu conheço essas montanhas. Eu estou vendo um lago límpido, uma água cristalina. E eu sei das profundezas desta água e do lamaçal e das águas frias e abissais que eu posso encontrar se eu mergulhar nela. Eu conheço este lago. Eu vejo as flores maravilhosas, perfumadas. Mas será que ali não está um veneno mortal? Se ingerido pode me matar? E aí eu vejo as borboletas voejando. E aí eu paro e preciso me perguntar: que tipo de inseto é uma borboleta? Então ela não está ali por acaso. Porque ela vai nos trazer uma analogia daquilo que nós somos. Vamos refletir. A maioria ou todos aqui conhecem a lagarta que habita os nossos jardins. O que aquela lagarta feia faz? Ela destrói tudo que é verde. A lagarta é um tubo que não tem órgãos internos. Portanto, ela não perpetua a sua espécie. Mas ela come e evacua, come e evacua. A vida da lagarta é essa: comer e evacuar, comer e evacuar. Só. Passado um período, a lagarta libera um produto interno que é semelhante a um plástico vegetal e que faz com que ela se feche numa pupa. Esse plástico forma uma pupa em volta da lagarta. E ela passa por um período de transformação,
que pode durar de 7 a 15 dias. E ela está ali quietinha. Ela se pendura num galho de árvore, num tronco de madeira. E ali ela fica como se estivesse morta. É um período de introspecção, onde ela está elaborando todo o seu processo reprodutivo. Se formos lá e cortarmos a pupa, a lagarta não sobrevive, a crisálida morre. Mas se permitirmos que naturalmente ela saia de dentro daquele casulo, vai surgir uma linda borboleta. Diferentemente da lagarta que come tudo e devasta o nosso jardim e vive para comer e evacuar, a borboleta se alimenta de pequenas gotículas de mel. Nunca pousa no charco, pousa nas flores, nas árvores, na relva. E aí vem um questionamento que nós precisamos nos fazer. Em que estágio eu estou? Como eu estou vivendo a minha vida? Eu ainda vivo para comer e evacuar? Sem me preocupar com a perpetuação da minha espécie espiritual? Vou morrer como lagarta. Ou eu já fiz um processo de introspecção, onde eu já parei para me perguntar quem eu sou e quero me descobrir como um ser existente, filho da luz, como um ser criado por amor. Se eu fui criado por amor, eu sou amor. Eu já me perguntei isso. Por que eu não ajo com amor? Porque se ficarmos, meus irmãos, só no período da crisálida, só pensando e remoendo os próprios problemas, nós não vamos sobreviver e não vamos perpetuar a nossa espécie. Quem não conheceu Valmor Chagas da televisão? Um símbolo sexual da época. Um homem bonito, um ator famoso, um ícone, invejado por homens e desejado por mulheres. Um certo dia, como nós muitas vezes fazemos, Valmor Chagas, descontente com os homens e mulheres com os quais ele convivia, ele disse: chega, vou viver isolado da humanidade. Comprou um sítio e lá se refugiou sozinho. Só recebia a visita de um caseiro uma vez por semana para os afazeres mais pesados. E um dia, o caseiro ali chegou e encontrou ele morto. Tinha se suicidado. O período de introspecção deste indivíduo terminou na lagarta. Mas se tivesse se permitido romper o próprio casulo e tivesse deixado nascer a borboleta, teria se espiritualizado. Então esta analogia, meus irmãos, é para que a gente se reflita e se pergunte: em que momento eu estou? E o que eu posso fazer por mim agora? Porque o momento é o presente. O ontem já foi, o amanhã não sei se virá. O hoje é um presente. E precisa ser aproveitado. Porque é o momento da nossa própria descoberta. Como seres imortais. Como seres da luz. Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Nós já paramos para pensar na grandiosidade desta proposta de Jesus, em provocar-nos a pergunta: se o reino dos céus está dentro de mim, então eu sou um Deus.
O que habita este corpo é um Deus. O que eu estou fazendo por este Deus? Eu estou provocando a busca interior, o crescimento, que deveria ser o nosso maior objetivo? Ou eu estou deixando a vida me levar e passando pela vida como um ser vivente? Então a introspecção, meus irmãos, é uma atitude reflexiva de voltar-se para dentro, para buscar o nosso eu interior e deixar que ele aflore naquilo que ele tem de melhor. É dominar as defecções morais, é trabalhar-se no autoburilamento, é despertar em nós aquilo que temos de melhor e apagar em nós a sombra do mal que nos persegue. Então nós já nos perguntamos se nos conhecemos. Nós nos conhecemos o suficiente? Quem eu sou? Do que eu sou capaz numa atitude irrefletida, diante do descontrole das minhas emoções, ante um fato que me acontece corriqueiramente na vida? Ou eu sou capaz de ir além desses desequilíbrios e matar, como a gente vê tanta gente se matando no trânsito, por discussões banais, por brigas secundárias, coisas fúteis e banais? Então, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual, nos diz Santo Agostinho, em continuidade à resposta que ele deu na questão 919. Porém, como há de julgar-se o próprio ser, a si mesmo? Como nós devemos nos julgar? Será que aí não estaria, olha a provocação de Santo Agostinho, será que aí não estaria a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Quantas vezes nós transferimos para o outro um ato irrefletido? Ah, eu falei isso porque eu ouvi aquilo. Ah, eu fiz isso porque eu também recebi aquilo. Será que nós já paramos para pensar? Ou estamos ainda nos autodesculpando, transferindo para o outro? Porque, meus irmãos, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Nós mudamos quando amadurecemos. Nós mudamos quando nos conhecemos. E quando estamos prontos a trabalhar as nossas mazelas e as nossas defecções morais, com confiança de que nós podemos mudar. Sócrates nada escreveu, mas tudo o que ele disse se eternizou, porque são verdades eternas. Se olharmos para a doutrina de Sócrates, tem igualdade absoluta com a doutrina de Jesus, esse código maior de ética e moral que Jesus legou para a humanidade, que também nada escreveu e que também foi morto por perversão. Era um visionário, era um homem que não foi reconhecido no seu valor espiritual, porque era a materialidade que predominava. Como vem falar de espírito um homem desses? Quem é ele para vir falar que é filho de Deus? Quer dizer, nem se acreditava que éramos filhos de Deus, porque se refletíssemos um pouco, porque éramos nós que estávamos lá atrás fazendo isso. Ora, se ele é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Mas eles ainda não acreditavam nisso. Então, para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário que tenhamos uma percepção integral de cada fato que acontece na nossa vida, sem julgamento,
sem compaixão e sem acusação. Porque se a gente faz um julgamento severo demais, a gente se coloca numa posição de vítima. A gente é severo demais conosco, não podemos fazer isso. Devemos nos julgar com amor. Eu errei sim, mas vou fazer diferente daqui para frente. Ser resiliente, transformar aquele erro em crescimento, em maturidade, mas também sem compaixão demais, porque se eu tenho muita compaixão por mim, eu começo a me desculpar. Eu errei porque eu sou humano. Quem nunca disse isso? Eu errei porque eu sou humano. Eu não concordo com essa frase. Antes eu diria diferente. Eu sou humano porque eu erro. Porque o dia que eu não errar mais, eu serei anjo. E nós estamos num momento da nossa vida que o próximo passo é a angelitude. Olha o que já trilhamos para trás. Olha o que já crescemos, o que já evoluímos. O próximo passo é angelitude. Então, eu não erro porque eu sou humano. Eu sou humano porque ainda erro. O dia que eu não deixar mais o mal me perseguir como sombra e deixar o bem aflorar dentro de mim, eu serei anjo. E sem acusação. Que eu não me acuse, porque quando a gente se acusa, a gente faz um processo de remorso. Eu não eduquei bem meus filhos. Vamos arrastar isso para o resto da vida. A culpa, a acusação e o remorso que vai nos corroer por dentro, meus irmãos, de tal forma que vai nos levar a processos depressivos, a transtornos fóbicos, a desvio de comportamento. E não podemos mais adoecer por acusações. Temos que nos dar o auto-perdão. E o auto-perdão nos prepara para o perdão. Só somos capazes de perdoar quando nós nos perdoamos. Então é um aprendizado. E se estamos aqui juntos para nos perdoar, é porque necessitamos dessa prova de amor. Sem isso não aprenderíamos a lição do amor que Jesus nos legou há 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, diz que Jesus foi o psicoterapeuta superior e que permanece como terapeuta que rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes e penetrou-lhes a consciência de onde arrancou a culpa. Olha o que Jesus fez com Maria Madalena. Nos slides iniciais tinha uma proposta muito bonita de Jesus com Madalena. Jesus diz a ela: Maria, nós somos como as ruínas daquelas casas. Veja. Então ela olha e vê aquelas casas em ruínas e no telhado florescendo flores. Então o homem é a casa em ruínas, mas as flores é aquele homem que já recebeu a mensagem do amor e que se trabalha para florescer em si este amor. E se Maria não tivesse compreendido esta lição, Maria não teria se redimido. Porque depois de uma vida de culpa, aonde o remorso lhe pesava, porque não era a vida que ela queria para ela, e diante do encontro com Jesus e essa proposta de amor que Jesus lhe toca as fibras da alma, ela se redime. E passa então a ajudar os necessitados, a acolher os doentes, as crianças órfãos, os velhos. E vai viver com os portadores de hanseníase. E cuida daqueles seres com o maior amor, lhes dando
todo o amor que havia aprendido de Jesus. E o dia em que ela desencarna, também com esta doença da lepra, ela é recebida por Jesus, que diz: vem Maria, vem que a tua redenção chegou. Então, vamos arrancar esta culpa de dentro de nós, a fim de proporcionar a catarse salvadora e a recomposição da individualidade aturdida. Nós não somos esta persona que está aqui. Esta persona que hoje diz ser Glessi, já foi Maria, já foi João, já foi Francisco. Será outros seres num futuro próximo. Eu estou Glessi. Mas esse espírito que hoje diz se chamar Glessi é um ser único. É um ser individual com toda a sua bagagem. E é filho de Deus. É filho da luz. E é amor. E isso, meus irmãos, tornou-se um marco da psicologia transpessoal, por adotar a postura mediante a qual Jesus considera o indivíduo um ser essencialmente espiritual, em transitória experiência física, que faz parte do nosso programa de autoburilamento. Antes de reencarnarmos, passamos por um comitê de reencarnação. Pedimos para vir na condição que estamos. Imploramos para vir com aquelas pessoas que mais prejudicamos, para que aprendêssemos a amar, para que aprendêssemos a respeitar, para que aprendêssemos a ajudar. Divaldo Pereira Franco conta uma história muito bonita. Ele diz que ele visitava periodicamente uma casa espírita, onde ele dava palestra. E lá ele encontrou uma senhora que um dia lhe fez um desabafo. Divaldo, eu sou uma criatura muito sofrida. Eu estou casada com um homem tirânico. Ele é um déspota. Ele é mau, ele é cruel, ele me judia. E Divaldo só ouvia. Mas Divaldo, como espírita que eu sou, eu tenho a convicção que nunca eu vou me separar dele. Porque eu vou aguentar até o fim, para nunca mais ter que reencarnar com ele. E Divaldo olhou para ela e disse: Passado um tempo, Divaldo volta àquela casa e ela vem toda feliz. Desencarnou o meu marido. Me libertei, Divaldo. Passado mais um tempo, Divaldo volta novamente à casa e ela também havia desencarnado. E aí a situação foi outra. Porque aí ela se encontra no ministério da reencarnação com quem? Com aquele que fora seu marido. E ante aqueles ministros da preparação reencarnatória, ela faz um questionamento. Vocês não estão querendo que eu volte com ele, né? Olha, minha irmã vai ter que voltar. Mas como eu aguentei tudo dele, para me libertar, para me ver livre. Eu aguentei 70 anos de sofrimento. Pois é, minha irmã, aguentou. Agora vai para amar. É a lei do amor. Nós estamos aqui para amar. Para aprender a amar. E aí vem mais um questionamento. Eu sei amar? Eu sei amar? Ou eu penso ainda que o amor está envolvido com a sensualidade, com o sexo, com a formosura, com a beleza? Será que aquele filho difícil envolvido em droga, eu não ajudei a desvirtuar? Mas eu tenho ele agora para aprender a amar,
para ajudá-lo, para socorrê-lo nas dificuldades. A mãe, o pai difícil, o cônjuge. É o autoburilamento. Então tem uma frase que está em Éfesos, uma carta de Paulo, onde ele diz assim: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Será que nós já nos perguntamos se nós não estamos dormindo? O sono letárgico, mergulhando no oceano da materialidade? Será que eu ainda tenho por função única trabalhar para comprar a melhor casa que eu almejo, o carro do ano, para viajar pelo mundo? E a questão espiritual fica onde? Será que eu já parei para pensar que o mesmo alimento que meu corpo precisa, tanto mais precisa o meu espírito de alimento espiritual? Então conhecermos-nos, aceitarmos-nos, perdoarmos-nos e, sobretudo, auto-se responsabilizar pelos próprios atos. Saber que aquilo que fez estava errado. São propostas inadiáveis, meus irmãos. O conhecer-te a ti mesmo envolve essas prerrogativas. Estão embutidas, não tem como fazer essa dicotomia. Eu preciso me conhecer, eu preciso me aceitar, eu preciso me perdoar e eu preciso me responsabilizar por tudo. Liberando-me das imagens errôneas a respeito da vida, o ser deve assumir a realidade do processo da evolução e vencer-se. Eu não preciso vencer o outro. Eu não preciso me preocupar de ser melhor que o outro. Eu preciso vencer a mim mesmo. Eu preciso superar as minhas próprias limitações. Porque se eu sou luz, se eu sou Deus, se eu sou amor, eu posso tudo. Por que eu me limito? Por que eu me amputo? Devo superar os fatores da perturbação, da destruição. Quantos de nós nessa busca desenfreada cai em buscas vãs? Sexo sem limites, droga, bebida, maledicência, inveja, ciúme. É uma autodestruição. Então, no dizer de Joana de Ângeles, não existem doenças. Doenças não existem. Todas elas são criadas por nós. Existem doentes. As pessoas com as quais convivemos, nascemos, são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Então, as pessoas mais difíceis são as pessoas que mais nós temos débitos. São as pessoas que mais nós precisamos aprender a amar. Que a gente possa olhar para o outro com este olhar de amor. E possamos fazer ao outro aquilo que a gente quer para si mesmo. Confirmando aquilo que Jesus disse. Busca fazer para o outro aquilo que você deseja para si. E não faça para o outro aquilo que você não quer para você. O lar é a escola das almas. É o cadinho purificador onde se misturam elementos para se transformar em algo maior.
é o autoburilamento, é o crescimento, é o núcleo aonde vão surgir seres renovados. Por que eu estou adiando esta oportunidade? Junto àqueles que Deus me permitiu retornar, na condição de pais, de filhos, de cônjuges, de parentes, que muitas vezes somos devedores em resgate de antigos compromissos. Vamos aprender a usar a nossa bondade para esta renovação. Seja a nossa convivência luminosa ou difícil, amorosa ou fria, calma ou exasperada, não se esqueça de que é o grupo familiar que você merece. E foi você que escolheu. Compreendamos a nossa família, nos amemos uns aos outros. E então a gente estará de acordo com a proposta de Santo Agostinho e de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Examinais o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos, porque nós somos cruéis conosco, assim como somos cruéis com os nossos semelhantes. Nós nos castigamos, e às vezes deveramente severos, nós somos conosco. As respostas a esses questionamentos vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de que um mal precisa ser curado. Porque toda enfermidade é um mal que deve ser curado. Portanto, nós temos que acreditar em nós mesmos. Somos luz, somos amor, somos energia, e tudo podemos, basta que queiramos. Movamos a alavanca da boa vontade e vamos buscar esta perfeição, porque eu acredito em mim. Meus irmãos, as borboletas se transformam não por milagre. Então não esperemos milagres. Eu vou na casa espírita orar muito ou pedir oração para que me aconteça algo de bom. Eu vou pedir orações para que haja essa transformação. Não existem milagres, meus irmãos. As borboletas se transformam porque se permitem passar por processos. São processos naturais que também nós devemos passar. Mas precisamos mover o cinzel da boa vontade para trabalhar o mármore dos nossos sentimentos. E assim nos transformarmos em seres de luz. Eu agradeço a atenção de todos e que a reflexão sirva para que possamos amadurecer em nós esse ser infinito que habita este corpo tão endurecido. Muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, Gleci, pela palestra da noite. E que todos possam levar para o seu íntimo as reflexões dessa exibição, né? Porque todo conhecimento nos consola.